ela fica também disponível nos canais do YouTube da Secretaria de Cultura para que outras pessoas que não possam estar presentes, para que elas participem. É muito importante que vocês, os registros de dúvidas, de qualquer outra demanda referente aos temas que a gente for discutir, se vocês quiserem também deixar registrado no chat, ajuda bastante a gente na hora de compilar um documento para guardar a memória da reunião, tá bom? Mais uma vez agradeço a presença, então, de todo mundo, em nome da equipe da Secretaria de Cultura, e a Priscila Nicolich com a palavra agora. Obrigada, Matheus. Boa noite a todos que estão aí. Eu acho que esse é um encontro bem importante, né? A Lei Aldir Blanc é uma construção aí de muitas forças aí, né, políticas e nossas, né, que somos trabalhadores, trabalhadoras, e eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente vai fazer hoje, que é continuar com essa ação da participação popular, para a gente discutir critérios, discutir como é que essa lei vai ser aplicada na cidade, e essa participação de todos é fundamental. Volto aqui a afirmar que é muito importante que a gente multiplique muito as informações sobre essas reuniões. Então, mesmo, eu sou músico, eu perdi a reunião setorial, mas ele pode fazer parte de outra reunião e dar a sua contribuição, trazer a sua dúvida. Então, realmente, vou frisar isso, que a gente divulgue muito. Dá um salve aqui para os conselheiros presentes, tem o Alan, tem o Alexandre, acho que somos só nós hoje, então o conselho está aqui representado também pelo seu conselheiro de música, e o conselho está à disposição sempre, né, para conversar, para tirar dúvida e para ajudar a construir. Então, que a gente tenha uma boa reunião hoje. Eu não prestei atenção se a Priscila citou o Formigão do Vozes do Berimbau, do Conselho de Cultura, também falou dele? Sim. Ah, tá bom. Alexandre Formigão. Que eu não... Verdade, esqueço que ele é o Alexandre. Bom, partindo já então para a nossa primeira pauta da reunião, acho que o objetivo principal hoje muitas pessoas, claro, já têm ouvido falar da lei e do que ela possibilita, mas ainda é novidade para muitas pessoas. É importante aí, para quem já sabe, dar esse tempinho para que a gente fale rapidamente do que é, e aí pedindo para que todos, por favor, não cliquem no botão apresentar agora do seu Google Meet, para que a tela de vocês não seja compartilhada com a gente. Mais uma vez, vou avisando aqui, quem entrar com o microfone ativado, a gente vai ficar desativando por aqui, tá bom? Para manter o microfone apenas de quem está falando. Na sequência, a gente vai abrir depois para as dúvidas, as falas, e a gente organiza as inscrições pelo chat. A partir do momento que a gente abrir as inscrições, as pessoas podem tirar dúvida. Eu vou fazer o compartilhamento agora da minha tela. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Vocês conseguem ver a lei? Conseguem? Priscila, me dá um ok se... ok, já me responderam. É porque para mim aqui ela não está aparecendo. Tá bom. Bom, a lei aprovada, ela, como o próprio nome diz, ela é uma lei emergencial para o setor cultural. A gente precisa se atentar a este artigo 2º, que além de falar a quantidade, o volume, que inclusive é bom deixar registrado, que é o maior repasse de ente federativo do governo federal para estados e municípios da história, assim, nunca tivemos esse valor sendo distribuído de forma descentralizada como será a Lei Aldir Blanc, mas o que a gente chama atenção para esse artigo 2º são 3 pontos específicos da qual a lei vai trabalhar. A renda emergencial, a gente já tem discutido em outros encontros, e também é uma expectativa por parte, principalmente dos municípios, que os estados, os governos estaduais, assumam o item número 1 do artigo 2º, ou seja, a renda básica, o auxílio emergencial, como é este que nós temos acontecendo nesse momento, esse repasse de R$600, a renda emergencial deve ficar sobre a gestão dos governos estaduais.
os municípios devem ficar, então, com o item 2 e 3 do artigo 2º, ou seja, subsídio mensal a espaços culturais, e é muito importante que quando a gente fala de espaços culturais, e por isso a gente deixou esse fórum por último, a gente está falando também das escolas de balé, das escolas de música, das livrarias da cidade, de pequenos comércios que trabalham com reparos de instrumentos musicais, ou seja, todo o universo, toda a cadeia que envolve o setor cultural. É importante que a gente, vendo essas pessoas, e penso que a busca ativa por essas pessoas independe só do poder público, acho que a gente pode se ajudar, convidem também essas pessoas a fazerem parte. Então, não só o item 2, que se trata de espaços culturais, micro e pequenas empresas culturais, se trata apenas de sociedades sem fins lucrativos. E o item 3, que trata dos editais, das chamadas públicas, dos prêmios, da aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural. A lei obriga que municípios e estados apliquem 20%, no mínimo 20%, em editais e chamadas públicas. Então, pensando no governo do estado de São Paulo, que deve receber 258 milhões, o governo do estado de São Paulo, não o estado em si, esse recurso, ele deve investir minimamente 20% na abertura de editais, e os outros 80% ele poderia canalizar no repasse direto para o auxílio emergencial dos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. O município, então, a mesma coisa. Ele precisa pegar o seu recurso, minimamente 20% desse recurso ele precisa investir em editais, chamadas públicas, prêmios, que é o item 3. Porém, ele pode também investir 100%, 80%, e pode também abrir mão do apoio que o governo do estado dará na gestão da renda emergencial, e isso é o que a gente espera que saia na regulamentação da lei, dos grupos do qual eu tenho participado, e aí o município, ele passa essa bola para o estado, mas se ele preferir tomar conta da renda básica no seu município, ele precisa sinalizar isso para o estado, e aí ele pode fazer os 3 eixos da lei: renda básica, apoio a espaços culturais e também os editais, conforme está escrito no item 3. A gente espera, Mogi das Cruzes, o estado absorvendo isso, que o estado faça a renda básica, e pelo cálculo daria em torno de 117 mil artistas, 117 mil trabalhadores da cultura recebendo por um período de 3 meses um auxílio de R$600. Se isso der certo, sair na regulamentação, é assim que a gente deve trabalhar com o Estado. Um outro ponto importante da lei é o artigo 6º, que fala de quem pode e quem não pode receber. Essa eu acredito que seja uma das maiores, a maior parte das dúvidas das pessoas que a gente ouve, dos trabalhadores da cultura, dos espaços culturais, de quem tem esse direito a esse auxílio ou não. Esse aqui eu gostaria de me atentar ponto a ponto, porque eu acho que ele pode já esclarecer muitas dúvidas de muitos presentes. Primeiro, aqui ele está falando o seguinte, farão jus à renda emergencial prevista no inciso 1 do caput do artigo 2º desta lei, os trabalhadores e trabalhadoras da cultura com atividades interrompidas e que comprovem. Então, vamos lá, chamando a atenção aqui, artigo 2º, inciso 1 do artigo 2º. Inciso 1 do artigo 2º é o renda básica, que se trata do repasse feito pelo governo do estado, que é o que a gente espera após a regulamentação, que de acordo com alguns encontros que houveram, tudo indica que o Ministério do Turismo deve encaminhar um pedido de regulamentação já nessa sexta-feira. A gente está acompanhando, vamos ver se isso vai dar certo. Então, referente ao trabalhador e à trabalhadora da cultura, que é a pessoa física, precisa comprovar 2 anos de atividade, terem atuado social profissionalmente, então, na área cultural por 24 meses, imediatamente anteriores à data de publicação dessa lei, não terem emprego formal ativo, não serem titulares de benefício previdenciário, ou seja, aposentadoria ou assistencial, ou beneficiários do seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família, terem renda mensal per capita de até meio salário mínimo, ou renda familiar mensal total de até 3 salários mínimos, e o que for maior, é claro, desses 2 itens,
não terem recebido no ano de 2018 rendimentos tributáveis acima de 28.559, ou seja, a declaração de imposto de renda da pessoa que busca esse auxílio de 2018 não pode ter tido rendimentos tributáveis acima desse valor. Estarem inscritos com a respectiva homologação na inscrição em pelo menos um dos cadastros, a gente vai falar disso, ou seja, precisa estar nos cadastros públicos, e em Mogi nós faremos a exigência do cadastro municipal, existente desde 2013, as pessoas precisarão estar no nosso cadastro. Depois aqui o parágrafo 1º, o rendimento da renda emergencial está limitado a 2 membros da mesma unidade familiar, e a mulher provedora de família monoparental receberá 2 cotas da renda emergencial. Basicamente, aqui já diz mais ou menos quem pode e quem não pode receber quando se trata da pessoa física, trabalhador ou trabalhadora da cultura, inciso 1º do artigo 2º, que trata da renda básica. É como se fosse este auxílio emergencial de hoje. Referente aos espaços culturais, de que trata o item 2 do artigo 2º, diz o seguinte, diz que o subsídio ele é mensal. Então, diferente da lei, diferente do item que trava por 3 parcelas o repasse da renda emergencial, para espaços físicos, para espaços culturais, que também é descrito na lei quais são esses espaços culturais, estes podem receber subsídio mensal. O que vai caracterizar a temporalidade desse repasse? O edital que a gente deve publicar na cidade. Então, isso é uma coisa também que a gente vai discutir daqui a pouco. Referente ao artigo 7º, ele o tempo todo, ele fala do subsídio então, mensal previsto no inciso 2º, que é o repasse para os espaços culturais, de um valor mínimo de 3 mil e máximo de 10 mil reais, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local, ou seja, nós decidiremos isso na cidade, estado, no governo do estado de São Paulo, e aí os municípios também têm dialogado bastante para trocar experiências e ver de que forma construir um critério que seja isonômico e também que ele possibilite a participação de todos e contemple com mais ou com menos recurso quem efetivamente precise de mais e quem não precise de tantos recursos seja contemplado com recurso menor. Depois ainda aqui no item 1, 2, 3, ele vai falar do 1 ao 8º, ele vai falar dos cadastros da qual a pessoa que pleiteia o acesso a esses recursos por edital ou como espaço, como pessoa que ele precisa estar nos cadastros municipais ou em outros cadastros. Como eu disse, a gente, como tem um sistema de cadastramento já há 7 anos, a gente vai trabalhar com o nosso cadastro. E para isso é importante chamar a atenção. O nosso cadastro, ele passou por uma adequação já para se enquadrar naquilo que a lei emergencial pede. Então, é importante que todas as pessoas façam as suas atualizações no cadastro da Secretaria de Cultura. E esta atualização precisa acontecer a partir do dia 1º de julho. Então, quem tinha cadastro anterior a isso, precisa entrar e precisa atualizar o seu cadastro, tá bom? Como vai funcionar o repasse do governo do estado para a pessoa física e jurídica? Desculpa, a pessoa física renda básica. Ela vai utilizar do cadastro do município ou a pessoa precisa estar cadastrada na cidade e também no estado? Não sei responder essa pergunta. Dependemos ainda da regulamentação e dependemos ainda de uma unificação dos cadastros do governo federal, estado e município. A defesa que o nosso grupo da DINC, da Associação de Dirigentes Municipais de Cultura, tem feito é que o governo federal lance dentro da regulamentação um padrão dos cadastros, a informação básica que cada cadastro deve ter, do governo federal, estado e município. O município pega a sua base de dados, envia para o estado, que abastece a sua base para contemplar as pessoas físicas, né, os trabalhadores da cultura, e este pega o seu cadastro estadual e abastece uma plataforma do governo federal. É assim que nós imaginamos que deva acontecer. Mas eu ainda não tenho essa resposta, porque a regulamentação da lei ainda não saiu. Depois, na sequência disso, só para encerrar a minha fala e depois, na sequência, já passar a palavra para que as pessoas tirem as dúvidas.
A lei ainda permite, dentre outras coisas, dentro dessa possibilidade de editais, por exemplo, também a possibilidade de compra de ativos, que isso é uma coisa inovadora dentro da cultura. Você comprar alguma coisa que será realizada depois, já que muitas das nossas atividades artísticas dependem do ato presencial, das coisas acontecendo com as pessoas, né? E aí, essa lei também dá a possibilidade do poder público comprar ativos, ou seja, ele comprar, por exemplo, 200 ingressos de uma peça de espetáculo que ainda está em fase de produção, e esses ingressos serem utilizados no momento oportuno, quando a gente terminar, passar rápido, é o que a gente espera, essa fase do isolamento, para que esse espetáculo possa acontecer. Como se dará a prestação de contas disso? Na lei ainda não especifica se essa prestação de contas ela segue a 13.019, aquela lei do demônio que faz a gente fazer aquela prestação de contas burocrática do jeito que é, e isso então não especifica, a gente espera que isso também saia na regulamentação, e caso esses ativos comprados não sejam entregues no futuro, como se dará essa prestação de contas do ente para o governo federal, né, do município para o governo federal, e da pessoa que foi beneficiada pela lei com a prestação de contas do recurso que ela recebeu para ativos que, de repente, ela não venha a oferecer. Um exemplo, um espaço recebeu para fornecer 10 bolsas de estudo por 12 meses para crianças de bairros periféricos com aula de balé. E aí ele não aguenta, ele fecha. E aí como ficam esses ativos que foram comprados com recurso público? Também não sei dizer, porque isso a gente ainda depende da regulamentação. Chamaria depois ainda o artigo 10º e o artigo 11º vai falar exclusivamente, deixa eu colocar aqui, vai falar exclusivamente da área da prestação de contas, e o 11º vai falar das linhas de crédito, as possibilidades que as empresas têm de abrir créditos em instituições bancárias com outros tipos de benefícios. O governo do estado de São Paulo já se posicionou num seminário realizado acho que 2 semanas atrás, de que não abrirá essa linha de crédito, que utilizará 100% do recurso em 20% dos editais e os outros 80% para a renda básica. Linha de crédito, o Desenvolve SP já faz, o Banco do Povo já faz, tem outras linhas de outras secretarias, outros programas de fomento, também burocráticos, técnicos, difíceis, mas o governo do estado tem se posicionado de que não fará as linhas de crédito. Bom, eu vou encerrar aqui a minha apresentação para que eu consiga ver todas as pessoas agora. Eu tenho uma dúvida para mim, Matheus, antes da gente ver para todo mundo. Tudo bem, pode falar então, porque na sequência eu já ia abrir aqui as inscrições. Tá. Podemos, então, só para a gente organizar, quem quiser falar, vai colocando o seu nome aqui, inscrição, põe inscrição, né, que aí eu sei que você vai pedir a palavra, aí eu vou falando a cada 3 pessoas, para o próximo já ficar preparado, certo? E aí eu vou chamando. Fiquei com a dúvida aqui. O Estado assumindo a renda emergencial, esse valor que seria previsto, né, para Mogi está previsto 2.700.000 por aí, né? Ele continua com o município, o valor total, para desenvolver os editais e as outras ações, ou esse valor é abatido, enfim, o que seria nosso, e vai para o Estado realizar esse pagamento, enfim, realizar essas ações? E se você acha, enfim, níveis de opinião, se sendo o Estado, a concorrência, enfim, né, fica maior, né, tipo Profac, que aí todo mundo se mata para se inscrever, e aí, enfim, né, são outros critérios para ver quem pode e quem não pode. Era isso. Bom, a primeira resposta é a seguinte, né, só para vocês terem uma ideia do montante do recurso, a gente está falando do Alto Tietê inteiro de R$ 18.801.000. Muitas cidades vão receber recursos que equivalem, algumas cidades vão receber recursos que equivalem aos seus 4 anos de gestão na área da cultura do município. Então, esse é um recurso que está vindo para o município, para os municípios brasileiros, que vai movimentar muito a cadeia produtiva, né? Penso eu que se os estados efetivamente conseguirem colocar a renda emergencial em prática,
esses recursos que vão ficar no município vão auxiliar só na sustentabilidade do setor cultural, até porque é pouco dinheiro pelo que ele representa na economia da cultura e na economia do país, né, 4% do PIB, mas ele vai conseguir minimamente fazer com que a arte e a cultura frua. Mogi vai receber 2.738.000. Então, vamos imaginar que o governo do estado assuma a renda básica, que é a primeira pergunta da Nicoliche. O município não tem que abrir mão de 80% do seu recurso e enviar para o estado e o município fazer 20%. Não. 258 milhões vai ficar com o governo do estado de São Paulo. Ele obrigatoriamente precisa aplicar 20% nos seus editais, os editais do estado, e o que a gente tem solicitado é que esses editais cheguem a municípios com menos de 20 mil habitantes, que também vão receber um recurso menor, né? Porque tem uma divisão desse bolo do dinheiro que eu não vou entrar nesse mérito técnico. Mas o município pequeno, ele já é pequeno, ele vai receber, tem município que vai receber 41 mil reais, certo? Então, não mexe no dinheiro. O dinheiro que vem para o município são 264 milhões dividido para os 645 municípios de formas diferentes. Mogi, 2.738.000, que ele vai aplicar no item 2 e 3. Mas o município precisa sinalizar para o Estado, para o governo do Estado de São Paulo, que ele deverá ficar responsável pela renda básica dos trabalhadores da cultura mogianos. Como vai se dar essa amarra de cadastros e de dados? Não sei responder. Porque Mogi tem um sistema de cadastramento, o Estado não tem, né? A União não tem. As pessoas falam do SNCC e fala dos mapas culturais. A ADINC, que é a associação do qual sou presidente, ela entrou em contato com o Instituto TIM para perguntar como estava. E simplesmente está abandonado, ele não tem gestão. Quem está lá dentro do cadastro está, mas ele não tem atualização. Então o governo federal e o governo dos estados estão tentando recuperar esse sistema. A segunda pergunta que você fez, eu me perdi aqui. Se a concorrência não fica maior, a concorrência entre os trabalhadores, sendo no Estado, não fica maior. Eu penso que sim, fica maior, mas aí a questão está na comprovação do artigo 6º, de quem tem efetivamente a necessidade de receber. E por incrível que pareça, quando a gente fala, com esse recurso o Estado consegue apoiar 117 mil pessoas por 3 meses. Isso é muito ou é pouco perante ao Estado? Se a gente pensar no tamanho do Estado de São Paulo, penso que é pouco, certo? Mas quando a gente coloca todas as travas, a gente já começa a ver, de repente, um norte. Eu conheço muitos artistas, muitos trabalhadores da cultura que conseguiram acessar o emergencial. Esse cara já está fora. Então, quando faz esse filtro, eu acho que vai sobrar bastante vagas aí para que as pessoas sejam contempladas. E já os editais, não. A pessoa que for contemplada como renda básica, já aproveitando que pode ser uma pergunta, quem for contemplado com essa renda emergencial da cultura, tá? Não estou falando dessa renda de agora, estou falando da renda emergencial da Lei Aldir Blanc. Ele poderá participar de um edital aberto no município? Ele poderá ser contemplado com o seu CPF responsável por um grupo de teatro? Sim, uma coisa não sobrepõe a outra, com exceção de espaços culturais, que não pode ser 2 espaços representados pelo mesmo CNPJ ou mesmo CPF. Não recebe cumulativamente, ou seja, 2. Não, ele vai receber por um espaço único. Podemos abrir aqui? Então, o Diego Nogueira diz que a pergunta já foi respondida, então vou passar para o Alessandro Silva. Boa noite. Eu queria saber, eu sou representante do Jabuticaqui, o Jabuticaqui não tem um espaço físico, já que a gente fazia nossas vivências lá no Galpão Arthur Neto. Ele também pode receber essa parcela dos espaços ou não? Dos espaços, não, mas como grupo e como coletivo, sim. Por isso, nós adequamos o cadastro de artistas, de trabalhadores da cultura, por isso a gente adequou, porque agora é possível você cadastrar grupos e coletivos, né? Esse formato agora permite, por exemplo, a gente fazer com que o recurso chegue num coletivo de Congada, no Jabuticaqui,
no Poranduba, alguns outros coletivos que não têm uma sede fixa, mas que são coletivos permanentes, com trabalhos permanentes. Espaços a gente entende como espaço, exatamente como o território cultural está descrito no programa de fomento. A gente vai trabalhar com aquele tipo de espaço, não com o conceito de plano do programa Cultura Viva, que o ponto de cultura podia ser embaixo de uma mangueira. Concordo também, mas a gente, por critério, a gente vai trabalhar seguindo o que a gente tem nas legislações vigentes na cidade, LIC e PROFAC. Mas é possível que o Jabuticaqui seja contemplado. E outros grupos e coletivos também, de teatro, bandas de música, isso é possível. Mais alguém? Só avisar que eu estou aqui atento, se precisar de mim eu estou por aqui, viu? Meiso. Tem o link do cadastro, também já está disponível aqui no chat, para quem não sabe onde procurar também, está aqui para todos. Uma das outras coisas que a gente precisa... Uma das outras coisas, já que as pessoas não estão apresentando dúvida e de repente as coisas vão surgindo conforme a gente for conversando, eu já quero entrar num segundo tema que é o objetivo da nossa reunião. É pensar de como a gente monta os critérios de análise dos projetos. E para isso, eu vou pedir para o pessoal da cultura, Simone, que deve estar aí, a gente também abriu, junto com o fórum de hoje, a gente abriu um fórum virtual no site da Secretaria de Cultura, onde lá tem o fórum virtual e é possível analisar os critérios que a gente trabalha hoje nos editais de fomento e de incentivo que a gente tem. É muito importante que vocês vejam se aquilo contempla os segmentos, a área, se tem algum critério que precisa ser retirado, incluído. Vou dar um exemplo. A pessoa recebeu a renda básica, tá? Renda básica da cultura, R$600. Na opinião de vocês, ele pode receber, participar de um projeto cultural? Mais uma provocação. Eu tenho uma banda de música, e aí eu estou recebendo a renda básica, que é de direito meu, é um dinheiro da cultura para renda emergencial para a cultura, de direito meu, estou recebendo lá do governo do estado. E eu tenho uma banda, me inscrevo como grupo e coletivo, sou contemplado e recebo também um recurso do edital de banda. Paralelo a isso, eu também tenho um espaço cultural, da qual a minha banda também é sediada lá. E meu espaço cultural passa a receber R$5.000. E aí o Alan também tem uma banda sinfônica, ele aprova um projeto e ainda me contrata para prestar um serviço no projeto dele. Então o Matheus Sartori está recebendo, cara, é até perigoso, né? Porque como tá gravado, vai ficar passando, depois o povo está achando que eu estou usando dinheiro da lei emergencial. Então o José das Couve fez o seguinte, ele ganhou como renda emergencial, ele ganhou na banda dele, no espaço cultural e ainda foi contratado para o projeto do Alan. A minha pergunta é, vocês concordam com isso? Então, duas provocações eu vou deixar por enquanto para a gente debatê-las, porque isso também é critério, né? Se o critério, por exemplo, vai travar a quantidade de ações que aquele CPF pode ter dentro dos projetos aprovados, limitando a um valor, porque o objetivo, se é uma renda emergencial, é que ela auxilie o maior número de pessoas possível, né? Queria ouvir vocês. Estão dizendo no chat que você está ganhando bem, viu, Matheus? Está ganhando muito bem. Tem uma pergunta aqui enquanto as pessoas vão falando. Milton Paixão pergunta quando sai a lista de cadastrados. Na verdade, não é uma lista de cadastrados, né? O cadastro ele vai servir aí para atender, no caso de alimentar aí o banco de dados do Estado, né? Então, não sai uma lista de quem está cadastrado, dos cadastrados, enfim, né? Não tem uma aprovação do cadastrado, acho que é mais ou menos isso. Então, aqui vamos seguir com a Valéria Custódio, e aí o Alan e a Carla Pouso, é isso? A da Milton também, não? Então, a Valéria Custódio, o Alan, a Carla Pouso e aí a da Milton. Então, são esses 4 na sequência. Oi, gente, boa noite. Tem uma pergunta
na verdade, uma dúvida. Um dos critérios também que Mogi usa, por exemplo, no Profac, é sobre a experiência do proponente, né, que vai cadastrar um projeto. E queria saber sobre esse critério, porque eu tenho 25, então sou muito nova para cadastrar um projeto, já que eu tenho pouco tempo de atuação na área. Então, para mim, concorrer com uma pessoa de 50, 45 anos é muito complicado, porque ela vai passar na frente, independentemente da qualidade do projeto. Queria saber se isso vai ser usado também na questão da Aldir Blanc, igual, por exemplo, foi num Profac, ou não, são coisas distintas. Na verdade, a gente está aqui para construir isso. Penso que este é um critério objetivo. A dificuldade, quando a gente analisa editais, e o jurídico cobra muito a gente disso, é que eu, você, qualquer pessoa possa olhar o cadastro do artista, o trabalho que ele ofereceu, o que ele escreveu, e qualquer pessoa, independente da sua capacidade técnica de análise, qualquer pessoa consiga fazer análise com uma pontuação clara. Então, quando você diz assim, o artista tem até 2 anos de idade, ele recebe X pontos, acima de 2 anos, tantos pontos. É claro, se ele comprova que ele tinha uma atividade há 2 anos atrás, qualquer pessoa olhando ali fala, sim, ele tem direito a esses 2 pontos. Não precisa ser uma pessoa técnica da área. O jurídico sempre defende que edital público tem que ser assim, que seja claro. Penso que esse não é um critério que exclui, esse é um critério que ele valoriza o tempo de carreira, o tempo de atividade. Porque o mérito entre bom e ruim é muito difícil da gente julgar com nota, com pontuação de 1 a 10. Porque a gente pode julgar pelo mérito da capacidade técnica, mas bom ou ruim é juízo de gosto, de valor. Isso fica difícil de medir, né? Já aproveitando para responder o Jonathan, sim, a lei trava, não pode receber 2 pessoas da mesma família, na mesma residência. A lei federal, ela trava isso também. Em relação ao espaço, por exemplo, eu tenho 2 academias de música, duas academias de balé, e as 2 estão no meu CPF. Eu não posso receber, vamos imaginar que tem um edital para espaços culturais de R$3.000 para um auxílio por 3 meses. Eu não posso receber 6.000, 3 para cada. Eu só vou no meu CPF como responsável por espaços culturais receber uma cota. Alan? Oi, Alan. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Priscila, Matheus, todo mundo, os conhecidos. Então, só deixar, estou torcendo aqui, Matheus, para que a renda básica fique com o Estado, para que a gente tenha esse dinheiro integral para editais e tudo mais, né? Eu acho que a forma de segmentar as formas de execução do projeto de grupos é uma forma de critério boa, né? Então, o cara quer fazer uma live, o cara quer fazer uma estreia, e eu acho que vai ser muito difícil as pessoas se desprenderem do que a gente está vivendo hoje para um novo formato, sabe? Por exemplo, eu vou falar que a banda vai tocar na praça. A gente não tem previsão de quando isso vai acontecer. E aí, com isso, fica difícil eu inscrever um projeto nesse sentido, né? E essa questão de receber, o João da Couve aí recebeu em 5 lugares, em Mogi, existe essa possibilidade, né? Porque Mogi, todo mundo se conhece, se conecta, e de alguma forma ou de outra, pode ser que receba, sim. E eu não vejo problema nisso, porque o objetivo aí é fruição de cultura. Já é um pouco distinto da renda básica, né? Então, era só para deixar esse registro aí. Obrigado, boa noite a todos. Completando aqui o do Alan, né, porque eu acho que até foi um movimento que a gente fez de tentar fazer com que as pessoas se integrassem e trabalhassem umas mais com as outras, né? Então também é estranho você falar agora você não pode mais, né? Ou não deve mais, né? Enfim. Mas vamos pensar mais um pouco. Carla Pouso. Olá, boa noite. Matheus, depois me tira uma dúvida que você falou agora. 2 artistas da mesma família que reside na mesma casa,
Porque tem família que é inteira de artista, ou não. É da mesma família, mas tem moradias diferentes, então não conta. Uma dúvida que surgiu. A respeito de dividir, eu sempre sou a favor de dividir. Mas, às vezes, o artista, como falou nosso amigo aí, o João da Couve, ele trabalha em 5 projetos, mas em cada projeto ele tem uma ajuda de custo de R$150, na soma disso, dá um valor simbólico, entre aspas, porque R$750, se uma pessoa paga aluguel, água e luz, não é nada. Então, acho que a gente também tem que refletir sobre isso, né? E quando fala de estar premiado num edital e estar em outro, outras profissões que está trabalhando normalmente tem o seu salário normal. E o artista, ele sempre viveu de várias funções para poder gerar um montante. Hoje, o artista que recebe a renda, o auxílio de R$600, já não pode estar no projeto. Então, quer dizer, o artista continua não tendo chance de alguma forma, rodar o seu trabalho de uma forma que atinja um montante que seja de 2.000 ou de 1.500 por uma vida, né, razoável. É só uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. É isso. Obrigada. Tá, então, só para fazer uma correção, não significa que o projeto não possa beneficiar, citando como exemplo, a família do Piau, que toda a família, Piau, esposa e os 2 filhos, montaram um circo no fundo do quintal. O projeto pode. Se ele participar de um edital para projeto, pode. E os nossos editais não serão de R$600, seguindo mais ou menos o modelo dos nossos Profacs. Então, não é R$150, ele vai receber um pouco mais por isso. Apenas lembrando que, a partir de agora, 19h10 não entra mais ninguém na sala. Tem um monte de gente pedindo, e a gente, como vai finalizar a reunião às 8 horas, então, a partir de agora, não entra mais ninguém na sala. Fica gravado, depois as pessoas participam de outros encontros. Então, respondendo à sua pergunta, Carla, é referente à renda básica. A renda básica do Estado, a mesma residência não poderá ter mais de 2 pessoas recebendo esse auxílio emergencial da cultura, tá bom? Então, não tem nada a ver com o projeto. Você, por exemplo, poderia receber renda básica e mais participar de um edital, de um projeto cultural, por exemplo. Tá bom? Seguindo aqui a da Milton e aí o Manuel. Olá, pessoal, boa noite a todos. Como é que estão vocês? Tudo bem? Eu quero voltar àquela provocação. Só para deixar registrado, que eu estou muito feliz de te ver aqui. É uma honra para mim, viu, cara? Uma honra para mim. Obrigado. Você me convidou, eu estou aqui. A Denise também me convidou, estou aqui. Com relação à limitação de valores para os trabalhadores e trabalhadoras de cultura. Eu entendo que essa verba que está vindo, Aldir Blanc, é justamente para uma verba auxílio momentânea para essa crise que todos nós estamos passando. Então, quanto mais pessoas serem beneficiadas, melhor será para a produção cultural, tanto para a produção como para o consumo de cultura. Então, tem que haver um debate muito aprofundado, especificamente, no limite de que cada artista pode ter acesso. E de como serão criados esses critérios para tal. Lógico, se você tem um artista como o Zé da Couve, que participa 7, 8 de empreendimentos, alguém está perdendo. Se alguém tem, alguém não tem. Esse é o equilíbrio da vida. Se alguém tem, alguém não tem. Como vai se criar critérios, vai se criar mecanismos de controle disso, eu defendo que, quanto mais pessoas receberem, melhor para o panorama cultural da cidade, né, de sobrevivência. Segundo, você falou de cadastro, que a Secretaria de Cultura do município tem um protocolo cadastral de participação das verbas públicas. Mas pode haver e deve haver artistas, grupos, coletivos que não estão cadastrados, que vêm tentando remar contra a maré sem a ajuda do poder público, e neste momento não consegue, né? Então, deve-se abrir um prazo para que esse artista que ainda não está cadastrado
poder fazer o seu cadastro, seja ele individual ou no coletivo. Eu vou pegar 2 exemplos muito recentes. Numa live agora de sábado, o artista, o cantor Negrete, que é membro da Bandit, fez um depoimento muito tocante com relação à sua dificuldade pessoal. Abriu, ao vivo, uma rifa para poder se ajustar na vida como pai, como marido, como família, tá certo? E hoje, no Diário de Mogi, saiu uma matéria sobre o canto de cabocla, que está correndo o risco de fechar aquela coisa toda. Então, se esses artistas que não estão cadastrados de fazê-lo, eles vão sofrer bastante, e a cidade como um todo vai perder essa questão da representatividade cultural. Então, 2 coisas. Eu penso que nós temos que aprofundar muito o debate do limite de valores individuais por CPF, por CNPJ, sei lá, e abrir o espaço, ampliar esse leque, de buscar esse artista que está escondido, que está produzindo, que está lutando, dando murro em ponta de faca, que merece também, tanto quanto aqueles que estão cadastrados junto à prefeitura. É isso. Adamilton, sim, concordo, e o cadastro, ele fica aberto. Então, a ideia do edital é que ele faça um sistema rotativo, por períodos também, mas abrindo espaço para que a pessoa se cadastre a qualquer momento. O cadastro de Mogi ele fica aberto de forma permanente. Paralelo a isso, a gente está desenhando... Peraí, só um minutinho. Paralelo a isso, a gente está desenhando algumas buscas ativas, que a gente já começou hoje com o seguinte resultado. A gente vai entrar em contato com todos os conselhos municipais, também com o pessoal da assistência social, o sistema de ouvidoria. A gente já conversou com o Sim Comércio e com a Associação Comercial para que eles também entreguem a nós o cadastro de empresas e microempresas da cidade, tentando minimamente fazer com que o máximo de pessoas possível façam nessa coisa da busca ativa, que a gente não tem como fazer ativamente, presencialmente, porque senão coloca também as pessoas em risco. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente fala do trabalhador da cultura, às vezes é aquele técnico de som que trabalha conosco e que não está no cadastro, porque ele talvez ele não esteja entendendo que essa lei sirva para ele também. Talvez ele esteja imaginando que a lei sirva apenas para o artista linha de frente, né? Então é preciso pensar também nessas pessoas que podem estar de fora, e é um grande número. Posso seguir aqui? Deixa eu mandar um beijo para o Adamilton também, que bom te ver. Chamar o Manuel Mesquita. Boa noite, pessoal. Conseguem me ouvir? Tem que sempre testar o canal, né, para ver se está rolando, porque, enfim. Eu queria mandar um beijo para o Adamilton. Faz tempo que a gente não se vê também, muito legal. Bom, queria pedir licença a todos os escritores e músicos que estão aqui, que eu sei que esse fórum hoje é especificamente dedicado a vocês. Me considero um escritor, não sou músico, mas não atuo como escritor também. Mas eu faço parte do Galpão Arthur Neto, que foi um espaço físico durante 13 anos, hoje acabou se tornando um espaço simbólico na cidade, com várias pessoas atuando juntos, e que também tem uma militância cultural há bastante tempo na cidade, e o Galpão também recebeu mais de 200 shows durante os 13 anos de atuação, né, shows musicais, muitos eventos com escritores, lançamentos de livros, enfim. Então, também me sinto contemplado com esse fórum. A gente também se sente. Eu fiz algumas anotações rápidas aqui, eu queria
No primeiro, pedir licença, dizer primeiro, Matheus e toda a equipe da Secretaria, parabéns pelo início dessa busca ativa. Eu havia já ouvido algumas vezes a Secretaria dizendo que não tinha condições de fazer busca ativa. Eu até queria ter tido a oportunidade de trocar uma ideia sobre isso, mas infelizmente não consegui. Mas que legal que está começando a fazer, e no final gostaria de falar sobre uma mobilização que pode ajudar sobre isso. Só fazer um comentário rápido também sobre o que foi falado sobre a questão do conceito de espaço cultural. O Matheus, ele detalhou bastante alguns pontos da lei, você não detalhou o artigo 8º da lei, que tem uma definição bastante clara. As definições mais claras que tem a Aldir Blanc é a de espaço cultural, e ela é bastante ampla. Eu não vou discutir, também não é uma pergunta, tá, Matheus? Depois, de repente, isso pode ser colocado no dia dos espaços culturais, mas existe uma diferença entre o conceito de espaço cultural dos territórios e do edital que tem em Mogi com o que veio da Lei Aldir Blanc. E não tem problema de ter a diferença, eu acho que é só uma questão realmente de discussão e da participação popular também ser contemplada nesse sentido. E eu queria dizer primeiro para todas as pessoas, é o meu principal motivo de eu ter pedido a fala, e não é nenhuma fala para a Secretaria, nenhuma pergunta, é que editais, eles sempre são competição. Os editais e essa política de editais, ela é uma política, adjetivo meu, tá? Perversa, que faz com que o artista compita, acho que não é correto, né? Mas entre em competição com outro artista. E sempre é um valor muito pequeno, nunca vai atender todo mundo. O cuidado que eu gostaria de colocar, e eu me dirijo realmente a todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, inclusive os membros da Secretaria de Cultura, e a Priscila também, que é artista e presidente do Conselho, que a gente tem que tomar o cuidado para ver, e aí eu acho que eu complemento um pouco o que o Adamilton falou, para ver o que é emergência cultural e o que deve ser edital. Então, por exemplo, pegando o ponto dos espaços culturais, os espaços culturais e as pessoas físicas devem ser apoiados, devem ser socorridos emergencialmente. Então, só uma fala para dizer que a gente tem que tomar cuidado. Desculpa, foi meu filho aqui. Estou fazendo uma fala aqui, espera um pouquinho. Foi o Bernardo que passou gritando aqui. A gente tem que tomar cuidado sobre a questão da gente colocar os espaços para serem contemplados através de editais. Então, o cuidado que eu coloco, porque a gente pode estar incorrendo num erro, no sentido da gestão, de colocar o espaço, em vez dele ser socorrido, para ele ter que entrar num edital. E eu queria também dizer que eu fui contemplado pela fala do Adamilton sobre, acho que o critério deve ser o critério de atender o máximo de pessoas possíveis. Por fim, queria dizer que eu sou faço parte de uma mobilização chamada Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê, que tem membros de trabalhadores e trabalhadores da cultura de todas as cidades do Alto Tietê agora, que tem o objetivo justamente de ajudar a construir critérios em todas as cidades e também acompanhar e fiscalizar esses critérios, como foram colocados vários links aqui sobre critérios aqui, de maneira muito ativa aqui pelo pessoal da Secretaria de Cultura, mas queria convidar a quem quiser conhecer um pouco mais da Frente Popular pela Cultura do Alto Tietê, quem quiser fazer parte desse movimento também, que é um movimento suprapartidário e da sociedade civil organizada, fiquem à vontade. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente se reúne, reuniões todas as segundas-feiras, enfim, quem quiser falar mais um pouquinho, mas a gente está justamente nessa busca de vários artistas, trabalhadores da cultura, para tentar juntos, às vezes pressionar, às vezes construir junto, às vezes apenas acompanhar o trabalho advindo dessa aplicação dessa lei Aldir Blanc na região do Alto Tietê. Obrigado, gente. Pri, tem mais alguém inscrito? Não, por enquanto não. Então, enquanto o Adamilton, só deixa eu fazer uma fala complementando aqui a do Manuel. Quando eu falo do conceito do espaço cultural,
é só porque a gente não quer confundir a cabeça das pessoas quando passar a Lei Aldir Blanc. Território e espaço cultural que as pessoas já entendem o formato da LIC e do PROFAC vai continuar sendo do mesmo jeito. Não significa que quem é ponto de cultura estará fora, ou quem é circo estará fora, quem é um cineclube estará fora, um estúdio de fotografia, um estúdio como o do Tubarão, por exemplo, que tem um monte de... tem algumas comorbidades e que impede ele de trabalhar num estúdio que talvez tenha sido um dos primeiros da cidade, que trabalha até hoje, tem tido dificuldade. Então, este é um espaço também. Então, não significa que ele será excluído ou que não terá uma oportunidade por meio do auxílio. É só as nomenclaturas, mas eu acho que a gente precisa sim pensar, concordo plenamente que o dinheiro é da cultura para a cultura, e a emergência, ela é fundamental, pessoa física e espaços culturais. Porém, há de se ter, por ser recurso público, não dá para simplesmente repassar para um espaço que ele não participe de um chamamento. Nós teremos que ter um chamamento. O que a gente precisa brigar é por duas coisas, que em todas as reuniões que eu vejo de regulamentação, ninguém toca nesse assunto. Precisa sair na regulamentação que não será exigida a regularidade fiscal. Falo isso sempre, em todas as reuniões, porque se na regulamentação não sair estados e municípios fiscalizados por tribunais de contas da União, porque a prestação de contas é para o governo federal, se exigir a regularidade fiscal, quem já estava quebrado, imagina hoje. O espaço cultural, será que ele terá todas as certidões para receber o recurso de emergência? Então, penso que isso é uma coisa que a gente deve também brigar, fomentar, para que isso esteja presente na regulamentação federal. E caso não esteja, e que esta regulamentação dê autonomia para estados e municípios, precisa de uma articulação também da população, para que o poder executivo, seja do estado ou do município, abra mão da regularidade fiscal para contemplar o auxílio emergencial. Pode falar, Damilton, desculpa. Pronto, você respondeu o que eu ia falar, é exatamente isso, né? Eu estou vendo que o Manuel está concordando, porque a minha fala seria em cima da dele, e você matou a pau a questão. E lembrar o Manuel que eu compito, apesar de ser um palavrão, está correto, é isso mesmo. Graças, mestre. Mais alguém? Ó, o que apareceu aqui, só para a gente fazer um resumo aqui do chat até agora, as pessoas disseram aqui com relação ao número de participação das pessoas de limitar o CPF. Então, uma sugestão aqui que está sendo dada por várias pessoas. Priscila, eu posso fazer uma provocação, então, enquanto você vai compilando? Eu também fiz aqui umas anotações, da Valéria falando, por exemplo, que não concorda com o tempo de carreira como sendo um critério, de espaços e pessoas serem socorridos e não colocados em competição, critérios devem atender um número máximo de pessoas, ou por categoria ou por valor, né, fazendo com que o recurso seja capilarizado, mas eu queria fazer uma provocação. Para a área da música e da literatura, o que vocês enxergam de projetos? Se a gente abrir, por exemplo, editais, como vocês enxergam isso? Vocês esperam que a prefeitura faça um edital de compra de livros de escritores mogianos? Vocês esperam que faça compra de shows de ativos para realizar depois? Ou já comprar o show para que ele aconteça de maneira virtual? Vocês esperam que esses projetos apoiem a cadeia produtiva, né, o setor da cultura, por um período de 3 meses ou períodos mais longos? Território cultural, espaços, grupos e coletivos, de repente ter um espaço de temporalidade de repasse maior, mensal, de repente uns 10 meses, e projetos mais pontuais acontecerem rapidamente. Eu queria que vocês colocassem ideias do setor da área da música e da literatura, o que vocês pensam como a gente vai utilizar esse dinheiro tirando a renda básica, tá? Pensando que a renda básica já ficou lá, responsabilidade do governo do estado. O que vocês dariam de sugestão para os editais?
Matheus, eu ampliaria ainda para a questão dos espaços. Se livraria entra nisso, se sebo entra nisso, se os estúdios entram nisso também. Muito bom, perfeito. Resumindo, então, a Secretaria de Cultura pode fazer o edital que ela quiser e aí tá todo mundo de acordo, é isso, não? Tem uma outra questão também que eu... Acho que o Adamilton quer falar, ó. Então vai, Adamilton, depois eu levanto outra questão. Pô, Matheus, eu não sei ao certo o que seria o melhor caminho, mas eu penso que o poder público municipal, ele pode caminhar por empreender trabalhos e resultados, tá certo? Vou pegar um exemplo, literatura, e vou aproveitar a Carla Puzzo, que está aqui conosco na reunião. Você só sedimenta um trabalho em literatura quando você permite ou você facilita a publicação de livros, seja de qual for, né? Então, eu não sei se a prefeitura hoje tem um projeto voltado para a literatura para incentivo de publicação de livros, assim como tem a música pelo seu estúdio municipal, né? Se não tem, eu acho que está na hora de fazer. Mogi é também um celeiro de escritores. O Manuel acabou de falar que ele é escritor, mas talvez ele não se defina como tal, porque não houve oportunidade para esse cara publicar a sua escrita, o que ele tem a falar. Então, oficinas de literatura com resultados práticos de publicação do resultado dessas oficinas, entendeu? Para que você possa ampliar não só a produção, mas também ampliar o público leitor dessa produção, né? E a música é a mesma coisa. Eu penso que eu sou do século passado, tá certo? Então, toda a minha juventude, eu passei acompanhando os festivais, os grandes festivais de música, da Record, principalmente, né? Os festivais iniciais da Globo, o Festival Internacional da Canção, aquela coisa toda. E havia uma efervescência, havia uma loucura de produção, de criatividade, né? E hoje você observa na cena musical, não é privilégio da cidade, mas é nacional, você observa a criatividade, a produção criativa musical, ela está muito abaixo do que foi dos anos 60, 1970, 1980 até. Hoje é muito repetitivo o que se passou lá atrás. Os grandes movimentos transformadores, eles praticamente não acontecem, né? Porque nós estamos um pouco acéfalos dessa questão. Mas não quero me detalhar muito nessa ordem. O que eu quero dizer é o seguinte: o poder público pode, sim, contribuir bastante com a literatura e com a música, se começar a ter um feedback do que foi para o que nós podemos fazer imediatamente pensando no futuro. Basicamente, é você criar uma nova gama de artistas e uma nova gama de públicos para esses novos artistas. Penso que é mais ou menos por aí. A Lúcia está falando no chat que para a área de literatura, o resultado de contação de histórias através de lives ou vídeos gravados, o lançamento de livros e oficinas de contação de histórias, poesias, workshops. Então, ela está abrindo, né, para eventos que envolvam aí a literatura, não só a edição, a publicação, mas eventos que possam ser realizados também usando, né, a palavra como disparador. Isso, falei direito. Então. O Jonathan pergunta aqui, para a literatura, publicação também de revista periódica seria viável? Pergunta. Não sei responder. Toda vez que a gente cria um critério, a gente precisa pensar no que será fomentado. Então, de caráter realmente cultural,
né, que fala sobre produção cultural, que gera informação, não sei se a gente teria essa demanda na cidade. E ao mesmo tempo em que quanto mais você abre a possibilidade, mais você abre também a competitividade. Então, vamos imaginar que as revistas padrões da cidade poderiam concorrer nesse critério, que eu também não vejo problema, né? Uma revista opinião, uma revista leve, outras revistas produzidas pelo mercado editorial da cidade também poderiam competir com as pequenas produções da cidade. Penso eu que a fruição deve estar também naquilo que a demanda existe, e não, de repente, a gente... não travar para isso, tá? Não é uma coisa fechada, é só uma suposição, até porque não há nada fechado até este momento. A gente não criar uma coisa, sendo que, de repente, a demanda maior é por publicação de livros, por acesso à leitura, incentivo à leitura, do que, de repente, apoiar o surgimento ou o fomento de revistas periódicas. E quantas revistas periódicas temos na cidade perante ao número de profissionais da literatura que ainda sequer têm um livro lançado, como o próprio Adamilton disse, uma política parecida com a do EMAN, de gravar o CD, né? Quantas pessoas têm livros lançados, livros físicos? Então, acho que vale a pena também, e isso acaba sendo uma demanda do poder público de analisar onde está essa demanda. Então, se a gente tiver, por exemplo, 50 escritores sem livros lançados, a gente não abriria um edital para uma revista da cidade, a gente abriria para que o escritor publique o seu livro, né? Mas é só uma suposição, tá bom? O Dani Dias diz aqui que acha importante falar das oficinas, cursos e fomentar artistas que passem conhecimento adiante, afinal de contas é um momento importante para a formação de artista e de público também. Dani, você quer falar um pouco? Não sei se eu entendi, mas você disse para que tem editais também referentes à formação, ligados à música, à literatura, é isso? Se você quiser abrir o microfone. Isso. Então é isso. Então ele se refere aqui aos editais, então, referentes também... Ai, que o bebê está dormindo. Então, editais que contemplem oficinas, cursos e formação, então, mesmo referente aí à área de música e de literatura. Eu tenho acompanhado bastante grupos que são de escrita criativa, né, de dramaturgia, de análise de dramaturgia, de criação de dramaturgia, né? Então, acho que tem muito campo mesmo. Uma outra provocação aqui. O Jonathan me deu um exemplo de uma revista de arte e cultura da cidade, só para eu entender o que é que você está querendo dizer. E uma provocação, por exemplo, pesquisa científica vale? Quem que fez um trabalho científico, uma tese, essa tese ela é encarada como um trabalho cultural, poderia ser publicada também, a gente poderia ter um incentivo, uma bolsa, um prêmio, um edital prêmio para que pessoas produzissem pesquisas científicas na área da cultura, da informação, do turismo, do patrimônio de Mogi das Cruzes, e ele receber, por exemplo, um período de, 10 parcelas de uma bolsa para incentivá-lo a escrever coisas inéditas sobre a cidade. Também não é uma literatura de um livro, a publicação de um livro, de uma história, de um conto, uma poesia, mas também não deixa de ser uma área da cultura. Pode falar, Danilton. Matheus, só vou te responder. Desculpa, Jonathan, pode falar, desculpa. Oi, sou eu, Jonathan. Também não sei, eu perguntei só porque eu achei pertinente, porque como vai abrir para literatura, então eu achei que a pergunta era pertinente, porque como essa dúvida surgiu para mim, ela poderia surgir para outras pessoas. Então, isso entraria como critério ou não também. Então, a pergunta foi absolutamente especulativa nesse sentido. E aí, respondendo, eu penso que também é de caráter cultural, artístico, tem a ver com a literatura, acesso à leitura, então não vejo o problema disso acontecer. Só tem que pensar de que forma, porque uma revista, ela tem critérios de análise diferenciados de um autor que está publicando um livro inédito, por exemplo, né?
Então, aí precisa criar categorias dentro do mesmo edital de literatura para que várias linguagens possam ser contempladas. E isso é uma ação que se sustenta, né? Porque pensando que esse recurso da Aldir Blanc, ele é limitado, né? Ele é emergencial, ele é limitado. Também na possibilidade, qual a probabilidade de uma revista que surge agora sobreviver depois sem esse apoio? Né? Então também tem que ser pensado, porque senão vira uma coisa muito pontual, né? Então tem que pensar se vale a pena. Adamilton, por favor. Esse lance é bem legal. Vou falar de trabalho acadêmico e vou dar um exemplo forte, né? Quando nós falamos de um mestrado, de um doutorado, da publicação desse mestrado e desse doutorado. Vou pegar o exemplo do Armando Sérgio. Ele publicou o mestrado dele, publicou o doutorado dele, e são textos, hoje, importantíssimos dentro da história do teatro brasileiro. E é aqui de Mogi das Cruzes, né? Então, oficina do teatro ao teatro, e a EAD do doutor Alfredo Mesquita, mestrado e doutorado. Qualquer pessoa que queira saber sobre teatro, qualquer pessoa que queira fazer teatro, qualquer pessoa que queira estudar teatro, obrigatoriamente vai passar por esses 2 livros do Armando Sérgio, só para citar um pequeno exemplo. Então, de repente, você tem uma produção acadêmica, você tem alguns intelectuais da cidade que estão com isso em pauta, e se ele serve para o incremento da produção cultural, para o incremento do entretenimento cultural, eu acho que também pode ser contemplado, né? E eu ia falar uma outra coisa, mas acabei esquecendo, daqui a pouco eu volto. E tem a questão das dramaturgias também, né, Adamilton, que eu acho que está tão perdido, né, a gente tinha uns escritos do Denner Jânio que só tinha uma versão datilografada na biblioteca, né, esses dias eu tive com o Júlio Seidel, fui fazer uma visita para ele também tem um material muito extenso lá, que também está datilografado, então, também no campo da dramaturgia a gente tem muita coisa que está solta por aí, né. Nós estamos falando de literatura, dramaturgia. Eu vou ter uma historinha muito rápida, se o Matheus me permite. O Nelson Abissou escreveu um texto chamado Transparência, lá em 1985. É um dos textos mais premiados que o Nelson tem na sua dramaturgia. E ele me disse, uma certa vez, lá em 1986, nós fizemos uma oficina de literatura, que quem coordenou foi o falecido professor José Maria Rodrigues Filho, o Nenê da RIG, não sei se vocês chegaram a conhecer. Ele que coordenou, e a partir daquela oficina de literatura dramatúrgica, ele selecionou 4 textos, 2 infantis e 2 adultos. Um adulto foi Transparência, outro adulto foi do Denner Jânio Tavares de Lira, Cemitério de Elefantes, e 2 infantis, da Eli Nunes, Xiloloca Fedoroca, que era de teatro de Mamulengo, e do Walter Negrão, lembra do Walter Negrão? Aquele negro maravilhoso, ator do cacete, lá da Companhia São Jorge, enfim. Me fugiu o título do texto dele. O Nelson me disse que Transparência teve mais de 30 espetáculos montados, produções teatrais, porque esse livro correu o mundo. E era um livrinho simples, muito simples, acanhado, só com o conteúdo do texto mesmo. E, de repente, isso foi passando de mão em mão. Olha que grandeza que foi aquela publicação lá de 1986. Né? E nós temos, em Mogi, grandes dramaturgos, não só esses falecidos, como citou a Priscila, o Denner tem 2, 3 textos que merecem ser publicados, o próprio Nelson tem outros textos, mas nós temos aí o grego, o Atanásio Micônios, nós temos o Pedro Gandola, né? O próprio Manuel, eu sei que tem roteiros teatrais. Então, nós temos o Marco Barbosa, nós temos muita gente que, de repente, tem uma produção literária dramatúrgica que vai enriquecer os grupos, né, os coletivos teatrais da cidade. Eu acho isso fantástico, eu acho grandioso até. A Priscila Nicoliche, Adamilton, também é dramaturga, tem um texto belíssimo,
foi É montado... que eu estou olhando para ela e estou achando que estou citando a Priscila, mas é verdade. Tem um texto belíssimo, Requiem das Flores, que foi montado por ela, lindamente pelo Arthur Neto também. Eu lembro, eu estive na estreia desse espetáculo. Eu acho que eu tenho esse livro, Damilton, que você citou aí, do Transparência, eu acho que eu tenho uma edição, e eu só vi os velhos balançando a cabeça, assim, que a gente lembra daquelas pessoas. Eu só vi os mais velhos balançando a cabeça, assim, lembramos. Aqui, ó, a Lúcia diz aqui, para a área de literatura, podcast que está bem alta, de contação de história e de entrevista com autores de livros ou artigos científicos mogianos. Então, o edital de podcast também pode ser uma sugestão. Ó, o Damilton trouxe o livro. Ai, gente, virou conversa de amigos agora. O Damilton trouxe o livro lá. Maravilhoso. Alguém tem alguma sugestão na área da música? Por exemplo, a gente vai publicar um edital para gravação de disco? Não, né? Tem um EMAN, então não grava disco, mas será que não era interessante pensar num edital de circulação ou de produção de novos espetáculos, de registros inéditos? De gravação de videoclipe? De gravação de videoclipe. Matheus, você acha que esse edital, uma questão que eu ia colocar aqui até que me preocupa, assim, é a prestação de contas no sentido da entrega desse produto, desse material, né? Alguns coletivos são muito instáveis, né? Acho que o Acme até mandou mensagem que ele tá noutra live e não conseguiu estar nessa aqui. Mas tem um encontro do hip hop, que é um coletivo instável, né? Então, sei lá, esse mês tem 10, mês que vem tem 20 lá na praça, enfim. E aí me preocupa porque, querendo ou não, a gente está lidando com dinheiro público, ele precisa, né, existir uma prestação de contas para a sociedade sobre ele, né? A gente pode dar o dinheiro na mão e simplesmente falar, né, paguei o João das Couves, o Zezinho da esquina, né? Não pode ficar só nisso. Se as pessoas, enfim, vocês entendem que esse produto ele pode ser entregue neste momento, né, no momento que o sujeito recebe aí o recurso. Além disso, alguma coisa com relação à apresentação depois nas escolas, né, quando elas forem reabertas, mas eu também acho que vai ser uma treta gigantesca, porque as escolas também já estão com seus próprios problemas, né, não sei se ela vai querer receber 200 apresentações artísticas. Então, isso pode ser produzido durante esse momento ainda que as coisas não estão abertas, ou você acha que fica restrito, recebe agora e entrega depois, e se esse depois não pode vir a dar problema, né? Principalmente em coletivos que são instáveis, né? No artigo 10º e no parágrafo único diz assim: Estados, municípios e Distrito Federal assegurarão ampla publicidade e transparência a prestação de contas do que trata este artigo. E o artigo fala exatamente da prestação de contas. Todo beneficiário, todo mundo que recebeu o benefício da renda emergencial, seja item 1, 2 ou 3, renda básica, espaços ou editais, todos eles terão que prestar contas 120 dias a partir do repasse da última parcela. Mas a prestação de contas, ela ainda é muito, dentro da lei, é muito obscura, assim, como trata desse ponto, porque não deixa claro como o beneficiado presta conta para o ente que está atendendo a ele e como o ente presta conta para o governo federal. O que a gente tem que tomar um cuidado para não acontecer como aconteceu com os pontos de cultura, que era uma coisa desburocratizada, e depois o próprio governo federal enfiou a faca no pescoço do ente, do município, dizendo, cadê a nota fiscal 7 do museu? Você fala, peraí, bicho, mas você nunca pediu nota fiscal? Era só a comprovação de que foi feito? E depois o município ficar inadimplente com o governo federal e deixar de receber repasse do governo federal por causa da nota 7 de um projeto cultural, entendeu? Então, não está claro isso. A pergunta que a gente faz sempre nas reuniões da regulamentação é como se dará a prestação de contas. Se no parágrafo, no artigo 10º, a pessoa tem que prestar conta 120 dias, até 120 dias depois do repasse da última parcela, a gente tem discutido muito que espaços culturais em Mogi, e aí eu estou falando dos espaços item 2, então não é só o espaço físico, né, como até aproveitando aí a fala do Manuel do começo,
que estes grupos coletivos e territórios culturais, que eles devem ser apoiados por, no mínimo, 10 meses. E aí vamos pensar que, então, já foi uma grana boa, já mordeu uma grana desse recurso que vem. Por que 10 meses? Porque socorre o cara mais tempo, e se porventura a gente atravessar isso antes, o setor cultural ainda vai demorar para voltar. O espaço cultural físico, que oferece uma oficina de teatro, a mãe não vai enviar tá liberada a pandemia, filho, vai para aula de teatro amanhã. Não vai ser assim, a gente sabe que não vai ser assim. Então, é interessante que esses grupos coletivos e territórios culturais, ou seja, quem tem espaço físico, né, e espaços privados, que eles sejam apoiados por um maior. Aí, 120 dias depois, então daqui 10 meses, ele recebe a última parcela. Ele tem 3 meses para prestar conta. Já atravessou um período eleitoral, já mudou tudo, de repente, aí chega lá na frente, o cara vai prestar conta. E o espaço fechou no meio do período. Eu não sei como é que fica isso. De quem é a responsabilidade? Do ordenador da despesa ou da pessoa que assinou o termo? Agora, quando a gente fala de coletivos, como um exemplo, o Arena MC, que se encontra na Praça da Matriz há mais de 10 anos, todas as sextas-feiras, qual é o CNPJ que é responsável pelo Arena MC? Porque o Arena MC, eu entendo ele muito mais como um projeto e não como um coletivo. Porque não há um CPF, uma pessoa responsável que fale em nome do Arena. Temporariamente, essas pessoas aparecem, a gente faz parceria, já gravamos o disco do Arena MC. Isso é muito flutuante dentro do grupo, porque não é um coletivo formado da qual eu entro e faço parte. Não, eu quero ir lá participar da batalha do Arena MC, então eu vou até a praça e me inscrevo, e participo como rapper, entende? Então, a gente vai ter que tomar cuidado também para criar uma forma de separar quem é coletivo, quem é grupo e o que é projeto, porque o projeto pode entrar nos projetos de música. O Arena MC pode fazer um festival de música, né? O Manuel, e aí depois tem umas considerações aqui no chat. Tá, só rapidinho, eu queria só fazer uma pergunta pro Matheus sobre a questão do aporte dos recursos. Esses recursos ele vem e eles podem integrar os projetos e os editais que já existem, ou eles precisam ser aportados para outros editais novos? Manuel, desculpa, falhou a metade da sua pergunta, eu não consegui ouvir. Você pode repetir para mim? Tá, vou repetir. Os recursos que virão provenientes da Lei Aldir Blanc, eles podem integrar o orçamento da cultura. Por exemplo, você tem um edital de territórios e você bombar o seu edital de territórios, duplicar ele com esse recurso, ou eu tenho que ser, por exemplo, no caso dos editais novos. Não estou falando da renda básica para pessoas físicas e espaço, estou falando agora no caso dos editais. Entendeu agora? Sim, entendi. A gente pretende utilizar, se legalmente for, né, se for possível isso dentro da legalidade, usar o esqueleto, né, a arquitetura dos editais que a gente já pratica, por isso que a gente pegou os critérios aí e colocou lá para que as pessoas se manifestem, porque mais ou menos já é os critérios que a gente trabalha, então está disposto lá para todo mundo opinar, mas em relação à plataforma, a gente deve sim atuar dentro da plataforma de inscrição do Profac, porque a gente já tem um sistema que existe, que funciona, não precisaria criar nada novo, mas não significa que esse dinheiro entra como Profac. Eu vejo algumas discussões das pessoas falando, vai utilizar da renda emergencial para colocar no PROAC de São Paulo. Eu não sei se isso pode, legalmente falando. Agora, exatamente aí que a gente não quer confundir as pessoas. Quando a gente for escrever no edital, vai estar escrito como território cultural, lembrando que território cultural é aquele que a gente já trabalha nos outros fomentos, só para não dar um tilt na cabeça da galera. Mas não vamos bombar o Profac, porque o Profac é um programa do município, a renda emergencial é um programa do governo federal, um recurso que vem do governo federal. A sistemática de inscrição vai ser a mesma, mas não é o Profac.
Mas eu sei, mas vamos continuar os mesmos editais? Eu não entendi. A parte da estrutura da inscrição eu entendi como a estrutura, assim, o formulário. A estrutura para você fazer a parte operacional, mas estou dizendo Isso. assim, os editais, esse valor, esses recursos, eles virão para os editais que já existem ou vão ser criados outros? É tudo novo, porque toda vez que o poder público publica um edital, ele tem que dizer de onde vem o dinheiro. Por isso que a gente ainda não fez nada até agora. As pessoas ficam, poxa, mas por que já não publica o edital? Porque para publicar o edital, lá no corpo do edital tem que dizer qual é a ficha que vai pagar. Se o dinheiro ainda não chegou, não dá. Então, não. Inclusive, essa vai ter quando for falar no Fórum de Espaços. Porque o território cultural que recebeu esse ano R$60 mil para uma atividade de 12 meses, ele pode receber de novo participando como território do edital de territórios? Essa é uma discussão para ter depois com os grupos, né? Nos grupos coletivos e territórios culturais. Porque ele poderá participar, porque será um novo edital aberto. Entendi. Não, é só porque existem alguns pontos que eu acho que algumas possibilidades que a gente não tem na cidade ainda, que podem ser ajudados nesse sentido, né? Por exemplo, um edital que privilegie as expressões artísticas LGBTQIA+, especificamente as expressões artísticas voltadas à cultura de matriz africana, indígena, quilombola, enfim, acho que são possibilidades, né? Ontem eu estava falando com o movimento cultural de Arujá, e eles falaram, por exemplo, lá eles não tiveram nunca nenhum edital. Então, essa lei Aldir Blanc, ela está caindo no colo dos movimentos artísticos, possibilidades que a gente talvez nunca tenha sonhado, que seria muito difícil fazer, e agora acho que são mais fáceis, né? Então, beleza, obrigado pela resposta. Lembrando que a gente está chegando aqui perto das 8 horas, certo? O Diego Nogueira sugere aqui que um edital para circulação de concertos didáticos, pensando na criação de plateia para grupos musicais instrumental. Denise aqui dá um histórico aqui do Arena MC. Ai, cadê a pergunta aqui? Lúcia Diniz, vou ler tudo aqui. Eu tenho uma coisa para falar. Eu estava trabalhando e fui demitida. Devido ao ter MEI, não tenho direito a seguro-desemprego. Fui contemplada no Profac, sendo que isso foi antes da pandemia. Não tenho mais a grana, pois foi usada no início da pandemia. A ajuda emergencial também provavelmente não seria aprovada, porque serei desligada esse mês da empresa e o prazo do auxílio já foi. Corro para os editais, mas agora as portas estão fechadas. Qual o sentido dessa lei para ajudar os artistas? Na verdade, de tudo que você escreveu aqui, você tem direito ao auxílio. Se você não tem seguro-desemprego, você já tem direito porque você é uma trabalhadora da cultura. Uma coisa não tem nada a ver o dinheiro que você recebeu do Profac e o dinheiro que virá da lei emergencial. A gente ainda não decidiu se quem recebeu o recurso do Profac, se não pode mais receber. Eu já me posicionei várias vezes que eu não concordo com isso, porque vou dar um exemplo. A pessoa que recebeu R$28 mil de declaração de imposto de renda em 2018 não pode receber auxílio emergencial. Cara, por quê? Eu não consegui entender essa regra que colocaram na lei. Significa que quem ganhou R$28 mil em 2018 não precisa de recurso hoje? Está bem de vida? É um item que colocaram na lei que eu achei que foi descabido, mas enfim, está lá na lei federal, a gente tem que cumprir. O fato de você ter sido contemplada no Profac não significa que você não possa participar dos outros. E se você não tem um trabalho formal ativo, como diz a lei, você tem direito ao auxílio emergencial da cultura, que é os R$600 que deve acessar pelo Estado. Então você tem esse direito. Bora fechar, Priscila. Vamos fechar. Bom, então ficou para hoje aqui das sugestões, então, que haja um limite por CPF. No caso do Profac, são 3, você pode participar de 3 funções, 3 projetos, né? Então, de repente, pode ser uma baliza aí. Ficou como sugestão aqui a publicação de livros, criação de conteúdos virtuais, de podcast, contação de história, videoclipe, concertos didáticos, então, meio que foi por aí. Deixa eu escrever aqui para não esquecer. Empreender...
empreender trabalhos e resultados, publicação de livros, ampliar público leitor de produção. E aí citaram, por exemplo, a área de fomento para a literatura como um exemplo do EMAN, ou seja, publicação de livros, revistas, fanzines, e também ações de contação de histórias, de workshops, de videoaulas, oficinas de cursos e atividades de formação. Foi a fala do Dani Dias, mas penso que isso pode contemplar as duas áreas, porque é bem abrangente. A publicação, a possibilidade também de publicações de trabalhos acadêmicos, mestrados, e aí eu incluiria aqui até a possibilidade de bolsas temporárias de estudos para quem está desenvolvendo um trabalho científico, né? E depois finalizei aqui das minhas anotações a possibilidade de produção de podcasts, de entrevistas, publicação de artigos e teses. Eu colocaria também aí a possibilidade de material virtual de literatura, como blogs, material nesse sentido também. Feito. Então vai lá, Pri, suas considerações finais. Não, só queria agradecer né, o tempo de cada um aí. A gente está todo mundo meio esgotado, tanta reunião virtual que a gente faz o dia inteiro, na verdade. Vamos todo mundo ter que tomar 1 litro de pioca quando tudo isso acabar. Eu estou votando nisso. Né, falar mais uma vez para que a gente divulgue muito as reuniões. A gente precisa contar, né, é importante que a gente conte com a participação popular, que a gente divulgue a questão do cadastro. As pessoas têm muitas dúvidas sobre o cadastro, eu fico aqui o dia inteiro também respondendo cadastro, moviário, enfim, o que, né, a secretaria também está nesse movimento, então realmente o que, né, a gente enquanto conselho puder ajudar, a gente está à disposição. E amanhã a gente se vê. Quem participou hoje, quiser participar amanhã também, seja bem-vindo, vamos, né, porque as ideias vão acrescentando, a gente vai rediscutindo, né, isso foi bem importante no Moviário, né, então teve ideia que apareceu na segunda, que depois a gente repensou na terça, e por aí foi. Então a gente se vê amanhã. Beijo da Milton, e beijo para todo mundo, até amanhã. Beijo da Milton, obrigado, mano. Beijo, Manuel. Beijo, obrigado Priscila. mais uma vez pela presença de vocês. Lembrando que a Mostra Moviar, a inscrição está aberta até o dia 17, e o fórum virtual para consulta dos critérios que está lá no site da Secretaria de Cultura. Ajudem nessa divulgação, porque daqui a pouco entra período eleitoral, a gente não pode mais falar com ninguém, só depois que passar as eleições. Isso quando chegar nesse período, porque imagina divulgar edital, renda emergencial, sem poder fazer divulgação. Isso é uma coisa que a gente está tendo que enfrentar juridicamente aqui. Então, mais uma vez, agradeço todo mundo. Obrigado, Adamilton, pela presença. O Manuel aí representando a Frente Popular da Cultura do Alto Tietê e todos os artistas, de modo geral. Amanhã tem mais, hein? Amanhã, 18h30, 19h10, não entra mais ninguém. Amanhã tá todo mundo falando mal de mim. Neguei a sala aqui para um monte de gente. Amanhã é o quê, Matheus? A reunião de amanhã é? Não tem mais. Pera, alguém... né? Caramba, peraí. Teatro, dança, amanhã. Isso, teatro, dança e circo, né? Teatro, dança e circo, isso aí. Isso mesmo, hein? 18h30 também, tá bom? Beijo, gente. Obrigado. Valeu.